Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Glória a Deus, aleluia, amém. As promessas do Senhor renova a nossa fé, amém, irmãos? A palavra do Senhor diz: eis que estarei convosco todos os dias de vossas vidas. O Deus eterno é conosco e a sua palavra jamais poderá voltar vazia. Glória a Deus! Eu estou alegre porque estou aqui na casa do meu Pai. A alegria do Senhor é a nossa força, diz o profeta. A palavra lá em Neemias 8:10, o Senhor é a nossa força e a alegria do Senhor é que nos faz vencer os obstáculos. Glória a Deus! Você está alegre? Diga amém. Está feliz? Diga amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Aleluia! Irmãos, nós temos em nossas mãos o manual do fabricante. Nós temos em nossas mãos a palavra mais poderosa que esse mundo pode ouvir. Nós temos em nossas mãos a maior e mais poderosa de todas as unções. É a presença do Deus vivo em nossas vidas. O Senhor está conosco. Se temos hoje o mapa para a nossa vitória, está aqui na palavra de Deus. Palavra do Deus eterno. Você tem na Bíblia tanto conhecimento. Hoje a Bíblia precisa ser dividida para ser estudada. E para ser entendida completamente, a pessoa tem que estudá-la em faculdade pelo menos 5 anos consecutivamente, de segunda a sexta. Sabendo que a palavra do Senhor é inerrante. A palavra do Senhor, ela é poderosa. E a palavra do Senhor é que nos unge e nos capacita. Quando olhamos para esse mundo, para esse tempo, quando olhamos para o que está acontecendo, nada está fora do que está revelado nas Santas Escrituras. Tudo está acontecendo dentro de um tempo, dentro do planejamento que a palavra do nosso Deus já citava a respeito de todas essas coisas. Mas há uma advertência muito grande, é o que nós vamos ler essa noite, em 1 de Pedro, capítulo 5, o verso 8, que é o tema da nossa campanha, unção ao redor. E você não pode perder nenhuma quinta, não pode perder nenhuma semana, você não pode perder. Esteja recebendo essa unção, porque sobre a tua vida, ao teu redor, na tua casa, no teu trabalho, aonde a planta do teu pé pisar, como diz lá em Josué 1:3, o Senhor, Ele vai estar com você. Se você puder, em reverência à palavra do Deus eterno, se põe de pé em nome de Jesus. 1 de Pedro, o capítulo de número 5, o verso é o de número 8. Há uma advertência aqui, irmãos. Nós somos a igreja do Deus vivo. Estava comentando ali no saguão com o irmão Fábio Procópio a respeito de toda essa degradação moral, política, econômica, social, toda essa demanda de horrores que está hoje assolando o Brasil e principalmente um dos piores pesares está justamente no Rio de Janeiro. Comentando com ele o número de pessoas necessitadas. Se vocês perceberem, o número de ambulantes quase já triplicou nas ruas, não só no centro urbano, mas em todas as periferias. A gente vê que o número de pessoas que trabalham hoje estão trabalhando com uma forma particular. Nós estamos vendo que o povo está sofrendo. Eu não sei se vocês leram, mas isso muito me irrita, me incomoda, porque a gente não pode ver um país como esse, tão grande, um país tão forte, sendo dilapidado dessa forma, dessa maneira. Mas o governo federal está liberando
8 milhões pela lei Rouanet para as festividades do Carnaval da Marquês de Sapucaí. 8 milhões. E aí nós vamos entender o que está acontecendo. Isso é espiritual, igreja. Isso é uma afronta. Mas vamos ver aqui o que está escrito. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O verso 9, igreja. Amém. Você pode se assentar. A figura tipológica que Pedro dá ao diabo não se refere nada à ideia profética do leão da tribo de Judá, mas está se tratando aqui desse animal como uma besta fera, como aquele que quer pegar a sua presa e estraçalhá-la através das suas garras e das suas mordidas. Pedro fala que devemos vigiar, porque o diabo, ele é o nosso adversário. Então Pedro diz, ele anda como leão, para pregar sobre as vidas, sobre os corações, toda desgraça. Ele é o adversário, ele anda em derredor. Ele está próximo, e ele trabalha para isso. As pessoas se enganam e há uma ideia dentro da filosofia clássica de que isso é um mito, de que isso é uma forma das pessoas terem uma compensação de que elas podem confiar em Deus, porque existe o bem e o mal. Há uma crença para não crer nessa força sobrenatural, maligna, destruidora, que é o diabo, Satanás. Diabo, porque vem do grego, diabolos. Ele é o acusador, o caluniador. É aquele que divide, é aquele que tenta, é aquele que quer pôr desgraça, é aquele que quer colocar ignominia, horrores e botar todo o pesar, toda a desgraça na criação mais linda que Deus fez, que é o ser humano. Ele quer dominar a mente, quer dominar as pessoas através dos seus desejos mais profanos, mais ímpios. Tudo aquilo que faz o homem se afastar de Deus, tudo aquilo que faz a pessoa transgredir uma lei conhecida, tudo aquilo que faz a pessoa ficar difamada, ficar moralmente caída, destruída, profanada, é o diabo, é ele que faz. Isso vem dele, parte dele. A intenção dele é justamente trazer esse pesar, trazer essa ação para que domine os corações. E hoje nós podemos ver claramente os seus ardis, as suas estratagemas, a sua obra, o seu trabalho. Ele não para, não cansa. A Bíblia diz que ele é um adversário. Não pense que ele vai jogar pouco, vai jogar com armas leves. Não pense que ele vai estar distraído. Não, ele vai fazer de tudo para destruir a vida do ser humano, para colocar desgraça na família, para separar casais, para fazer pessoas pecarem contra Deus, contra a família, contra a igreja, contra marido, contra esposa. Porque essa é a obra dele, igreja. Ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus declarou as suas obras. Jesus colocou bem explícito o seu trabalho. As pessoas não se atentam que a vida espiritual, hoje, é a única forma
através de Jesus, do seu sacrifício, da sua palavra e pelo poder do Espírito Santo, é que a igreja pode triunfar sobre as obras de Satanás. Fora disso, irmãos, nós somos presas fáceis, somos objetos para que ele venha colocar todo o horror, toda a miséria. E Pedro estava revelando isso porque diante do quadro que eles estavam vivendo, Pedro sabia muito bem como eram as obras do diabo por causa da perseguição, por causa de tantas pessoas que se levantavam e ameaçavam a igreja, o ministério da igreja, a obra dos pastores da igreja primitiva. Pedro sabia bem de perto como as pessoas eram usadas pela direção de Satanás para impedir o crescimento do evangelho. E Pedro então diz à igreja da Ásia Menor: olha, irmãos, estejam firmes, vigiem, porque o diabo, ele não é amigo, ele não é parceiro, ele é adversário, ele é acusador, tentador, ele que lançou todo o horror sobre a raça humana. O pecado nasceu no coração de Satanás, e isso a gente pode ver na palavra do Senhor, a sua origem. Isaías, capítulo 14, versículo 11 ao 23, Ezequiel, capítulo 28, versículo 11 ao 19. E a palavra de Deus nos diz, quando Paulo revelou, diz assim, olha, Satanás é o Deus deste século. Vocês vão entender por que há tanta desgraça, tanta miséria, porque há tanta gente gemendo, porque a gente bate nas portas dos hospitais e vê pessoas morrendo nos corredores, vê pessoas batendo nas portas das empresas e não tem emprego, não tem o que comer. E se a igreja de Jesus não se ater a esse grande mistério que está sobre o mundo hoje, essas pessoas não se salvarão. Que é a única coisa que não permite que Satanás avance com mais poder se chama a igreja do Senhor Jesus, lavada e remida no seu sangue, lá na cruz do Calvário. Uma coisa que os demônios sabem muito bem é quem é de Deus. Quem é de Deus, o diabo não pode tocar. Quem é de Deus, o demônio não pode tocar. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor. Quem é de Deus? A Bíblia diz, aquele que peca, para de pecar. Nós precisamos entender que não podemos enfrentar o Satanás se essa unção não estiver em nós. Isso é claro, irmãos. É isso que ele está dizendo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Satanás não pode tocar naquele que está na presença de Deus. Satanás não pode tocar naquele que anda com a unção do Espírito Santo. Não pode tocar não. Agora, meu irmão, se estiver em pecado, se estiver errando, se estiver envolvido com coisas que mancham a santidade de Deus, você já está sendo dirigido pelo próprio inimigo. As pessoas entendem muito errado a respeito de possessão, que é uma questão de domínio da mente. A pessoa pode estar sob possessão, é quando ela está sob domínio. A mente é do diabo, mas ela pode estar também sobre opressão. A opressão é quando a pessoa ela está debaixo de grandes ataques que contrariam a sua fé, a sua santidade, que vai de encontro com a palavra, a lei de Deus no seu coração. Quando pensamentos contrários tentam tomar aquilo que está na tua vida, que é de Deus. A pessoa não precisa estar possessa para fazer a vontade do diabo. Você não precisa estar se manifestando para fazer a vontade do diabo. Quando uma pessoa comete aquilo que não é da vontade de Deus e que faz com que o reino de Satanás ganhe, você já está fazendo a vontade do diabo. Já é do diabo a sua mente. Você se recorda quando Pedro estava tentando impedir Jesus de chegar a Jerusalém? Que Jesus já havia dito que deveria subir a Jerusalém e ele seria entregue nas mãos
dos salteadores e Pedro falou: jamais, Senhor. Aquela fala de Pedro foi uma fala de interrupção ministerial. Foi como quem estivesse falando assim: não vai não. E no mundo espiritual só se concluiria a salvação no ápice dessa ida de Jesus a Jerusalém. Ele deveria ser entregue em Jerusalém. E o que Jesus falou para Pedro, seu discípulo? Para trás de mim quem? Satanás. Eu orei por você, disse Jesus, para que Satanás não pudesse estar agindo em você. Jesus chamou Pedro de Satanás. Para trás de mim, Satanás. Porque a intenção de Pedro era justamente aquilo que alinhava o pensamento do diabo, que era parar o ministério de Jesus. E nós entendemos, irmãos, que a nossa luta é muito grande, porque a nossa perspectiva em relação ao mundo espiritual, nós devemos estar vigiando todo o tempo. Por quê? A nossa natureza ela é inclinada para o mal. Nós nascemos em pecado, diz a Bíblia. Nós temos o pecado herdado, o pecado adâmico, o pecado original. E esse pecado é o tronco daquilo que nos faz errar contra Deus. Imagine só, esse pecado original como o tronco de uma árvore. Tem raízes. Bom, essa árvore tem um tronco, logo ela dá os seus galhos, dá as suas folhas. E o que uma árvore dá? Dá os seus frutos. Os frutos são as nossas atitudes. Mesmo sabendo que a nossa natureza está pedindo, os nossos desejos, em vez de satisfazer a Deus, é de satisfazer essa força que está interiorizada com a nossa humanização caída. Então, o pecado é uma coisa, os frutos pecaminosos são outros, vários frutos, prostituição, lascívia, né? Tudo que você vê lá em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 17. Você vai ver ali Paulo falando as obras da carne. Esses são os frutos pecaminosos. E esses frutos passam pela nossa consciência e pela nossa concepção. Nós desejamos. Esse não pode ser colocado nos ombros de Adão. Esse não pode ser imputado peso sobre a vida de Adão. Não, frutos pecaminosos passam por nós. Isso tem consciência. Isso tem deliberação própria. Ninguém peca não sabendo o que está fazendo. Quando você agora já tem a lei de Cristo, você sabe que está pecando. Então há uma concepção. Você tem então agora o fruto pecaminoso. Uma coisa é o pecado de Adão, o outro é o pecado atual ou o pecado voluntário. Pedro está falando disso, olha, vigiem, porque no campo do mundo espiritual, não pense, irmãos, que vai ser fácil. E não é fácil, porque a gente vê o disparato, porque se põe em qualquer show, se põe em qualquer atividade no mundo, as pessoas se aglomeram, se tumultuam. Mas é assim, Jesus falou que a porta é estreita. Amém? A porta é estreita. Lá em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, Satanás levou Jesus ao pináculo do templo. Era o ponto mais alto da cidade. E mostrou para Jesus, olha, tudo isso aqui é meu. E falou verdadeiramente o que era dele. Tudo isso aqui é meu. Se de certo me adorares, tudo isso será seu. Jesus falou para ele, não, Satanás, está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás e a ele darás culto. Foi quando Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Irmãos, aquilo que Jesus rejeitou é o que mais o povo está atrás. De fama, de prostituição, de pecado, de luxúria. É o que mais as pessoas estão atrás, de riquezas de meio ilícitos, de apropriação indevida. Quando Satanás falou, olha só, todo esse reino aqui é meu, vocês imaginem só o que o diabo mostrou para Jesus. Você acha que ele mostrou o caminho da cruz?
o caminho da palavra. Ele mostrou todas as vias de liberação do pecado. Jesus falou, não, mas é o que mais as pessoas querem agora. As pessoas querem aquilo que Jesus rejeitou. E a gente tem que vigiar, porque o diabo, ele é o nosso adversário. Ele não está brincando. A Bíblia diz que ele foi expulso do céu. Ele foi expulso, capítulo 17, capítulo 18 de Apocalipse. Ele foi expulso. Não se houve mais lugar para ele naquele estado de santidade, onde a Bíblia diz que teve guerra dos anjos, teve rebelião nos céus, teve guerra. Miguel, o arcanjo Miguel e os seus anjos lutaram contra Satanás, a antiga serpente que seduzia. E então a palavra de Deus diz que Satanás caiu como as estrelas caindo do céu. Satanás e seus anjos. E hoje nós sabemos que nós estamos lutando contra esses seres. Irmãos, uma coisa a gente tem que entender, que os demônios são poderosos. Eles são fortes, são inteligentes. Eles são muito mais inteligentes que os homens, muito mais fortes do que os homens. Por isso que quando uma pessoa está possessa, a gente vê a força que aquela pessoa exerce quando está com influência demoníaca. E alguns andam sobre brasas e outros comem coisas terríveis e vivem de maneira estranha, porque estão com um poder desses demônios sobre suas vidas. Coisas terríveis acontecem. Mas a Bíblia diz que eles foram expulsos e agora estão aqui. Como nós poderíamos parar as suas obras? Como poderíamos parar as suas obras? Porque a nossa vida, ela está numa dimensão terrena. Nós não podemos vê-los. Nós não podemos detectá-los. São invisíveis. Podem se transportar com velocidade. Podem pegar formas. Vocês entendem que a nossa luta não é pequena? Eles trabalham dentro de hierarquia. O apóstolo Paulo fala sobre isso, irmãos. Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. No demais, irmãos meus, revestíveis do Senhor e da força do seu poder. E ele fala que nós temos que lutar não contra a carne, nem contra o sangue. Ele fala a dimensão do trabalho, da organização luciferiana, diabólica, desses demônios. Ele fala. Nós estamos lutando numa desvantagem a respeito de não termos esses poderes que eles têm, que é um poder que quando chega na unção de Deus, esses poderes não podem exercer autoridade, amém? Ele tem, Satanás tem esse poder, ele tem esse poder, seus anjos têm poderes, mas quando tem a unção de Deus na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, esses poderes não podem ser maior do que a unção de Deus, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Há uma unção ao seu redor. Por isso que quando Jesus foi expulsar o demônio reconheceu. E ele se submete à autoridade. Eles conhecem, irmãos, o reino de Deus. Seria muito bom se a gente parasse um tempo aqui para falar sobre demonologia, a respeito dos demônios e suas funções, o seu trabalho, e o trabalho também dos anjos, se chama angelologia. É importante, crente tem que saber da Bíblia, crente tem que entender o mundo espiritual. Crente não tem que ser bitolado, desapercebido das Escrituras. Nós temos que saber, irmãos. O saber só é importante quando ele é passado. Enquanto uma pessoa adquire o saber e esconde dentro de si, nada vale. É importante que cresçamos. A Bíblia fala sobre isso. Devemos crescer. Justamente é perpassar o saber. O apóstolo Pedro está falando, irmãos, vigiem, cuidem, porque o diabo, ele está bramando como leão. E essa figura é a figura que eu consigo ver, irmãos, vendo assim um leão faminto, sabe, com suas garras, sabe, com a sua boca enorme,
e tentando prender as suas presas e abocanhá-las e rasgá-las e destruí-las. Consigo ver aqui, assim é o diabo se levantando, levando as pessoas para um estágio mais terrível. E quando o cristão não tem a unção, não tem o Espírito Santo, não tem essa unção, porque a unção de Deus ela é dada para propósitos. Deus nos dá a unção para propósitos. E é com essa unção que nós temos o propósito, pelo poder do nome de Jesus, para fazer a obra, para enfrentar o mal. É com essa unção que nós diminuímos o nosso egocentrismo, o nosso eu. É através dessa unção que Deus nos sensibiliza a achar as pessoas, tocar nas pessoas, orar pelas pessoas, realizar cultos, pregar, louvar. É através dessa unção que Satanás reconhece o poder, que reconhece a autoridade. E é através dessa unção que ele não pode avançar. Ele fica, como diz a Bíblia, olhando, observando em derredor. Ele não está ao lado, ele não está junto, mas ele está em derredor. Porque enquanto tem essa unção, ele não pode te atingir. Está faminto, está louco para atingir. E ele está com uma gana muito grande para passar as suas garras, rasgar a carne, arrancar coração, tirar a alma do ser humano, ganhar a vida no pecado. Ele está com essa intenção. Pedro diz que ele é como leão, como leão. O mundo espiritual só se revela para quem está no Espírito, igreja. O mundo espiritual só se revela para quem está no Espírito. O próprio apóstolo Paulo fala em Romanos 8,16, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Não é o irmão, não é o pastor, não é o ministério da igreja que diz quem eu sou, mas é o Espírito Santo que diz quem eu sou, quem você é. Amém? Você é filho de Deus. Amém? Existem dois tipos de confissões, irmãos. Nós vamos continuar isso quinta-feira que vem, a respeito dessa unção ao nosso redor. Dois tipos de confissões dentro da palavra de Deus que são assim, bem explícitas. Primeiro é a confissão para salvação. A Bíblia diz que se você quiser ser salvo, você tem que confessar. Ninguém é salvo se não houver confissão. A confissão, ela extrai a sinceridade e o desejo que a pessoa tem de se colocar diante de Deus. Então a Bíblia diz que com sua boca você confessa o que está cheio o seu coração. É a confissão que te salva pela fé. Satanás reconhece a confissão verdadeira. Amém? Dentro dessa unção ao redor, a sua confissão vai dizer quem você é para o Satanás. A segunda confissão que ele reconhece é a confissão de pecados. Enquanto não houver uma confissão de pecado sincera e genuína, porque muitas pessoas se acostumam com o pecado, muitas pessoas brincam com o pecado. O próprio Sansão, juiz em Israel, eleito e escolhido para ser o guardador do povo de Deus, porém, um dos piores juízes que brincou com a unção que tinha. Por causa dos seus pecados, ele perdeu a unção. Não pense que a unção vai ficar na sua vida se você brinca com o pecado. As pessoas estão achando que a unção é simplesmente um ritual de óleo. Não é isso. A unção é a circuncisão do coração. É quando Deus realmente te dá um novo coração, uma consciência na palavra. Porque não adianta você ter o óleo e continuar no pecado. Ter o óleo na tua cabeça, na tua testa e continuar agindo errado. E aí, não adianta. Sansão, ele achou que aquela unção poderia se misturar com o pecado. Isso é o problema de nós todos, né, irmãos? Achar que Deus não vai levar a mal, Deus não vai imputar nada.
E ele havia sido avisado, mas ele se acostumou. E quando a gente mistura unção com pecado, a gente sabe que no final é tragédia. A história de Sansão é a história de todos nós. No final de tudo, Sansão saiu como? Cego e envergonhado. Quando você tem unção e mistura a tua unção com pecado, o final é tragédia. Uma das coisas assim, terríveis que Satanás faz, isso é para humilhar Deus. Não a pessoa de Deus, mas a obra que ele criou, que é o ser humano. Que de todas as coisas que Deus criou, a maior referência que Deus pode dar a respeito dele não são os astros, não são os aspectos no mundo mineral, no mundo vegetal, no mundo animal, nada disso. A referência de Deus no universo é eu e você. A coisa mais excelente, mais sublime é o ser humano. Por isso que Satanás tem uma fúria tremenda. Sabe por quê? Para ele não tem mais salvação. Para o diabo não tem mais salvação. Mas para nós, a salvação é nos dada todos os dias. Amém? Todos os dias. Mas olha o que o diabo faz. Uma pessoa que tem um chamado de Deus, um ministério de Deus, mas que brinca com o pecado, ela está cega. Ela está cega. É muito triste quando a gente vê essas coisas acontecendo. Porque a unção, ela não está mais. E, como diz a palavra de Deus, o diabo, ele ruge como um leão. Ele quer tragar, ele quer destruir. E ele faz isso, cega a pessoa. Cega a pessoa. Há uns anos atrás, uma pessoa disse para mim, pastor, uma coisa dura, difícil. Se eu sair da presença de Deus, que Deus me mate. Olha, irmãos. Eu falei, irmão, você sabe o que você está falando? Nunca, pastor, vou sair da presença de Deus. Sabe o que aconteceu? Esse irmão está no mundo. As pessoas estão achando que Satanás está brincando. As pessoas estão achando que a obra do diabo é fraca. Não é. Ele não brinca, ele é sério. No seu trabalho ele faz tudo para destruir mesmo. Quando Deus levanta uma pessoa para fazer a obra de Deus, quando Deus levanta uma pessoa para pregar, para ministrar, uma pessoa para louvar, uma pessoa para ensinar, uma pessoa para visitar, uma pessoa para visitar as pessoas da rua, lá onde estiver a necessidade lá, saiba de uma coisa, Satanás está furioso! Sabe por quê? Porque você está tirando as vidas que estavam nas mãos dele. Mas a unção que você recebeu foi para isso. E se você não estiver fazendo, saiba que Deus vai te cobrar, porque o teu ministério é teu e ninguém vai fazer aquilo que Deus te deu. Abra os olhos, meu irmão, minha irmã. Deus tenha misericórdia de todos nós. Misericórdia de todos nós. Comentava com o irmão Everton a respeito de onde Deus vai operar esse final de semana através de nós. E ele falou, pastor, eu conheço aquele lugar. Já tirei serviço naquele lugar. Eu falei, você conhece mesmo aquele lugar? Conheço, pastor. É afastado. É estrada de chão, não é isso, irmão Everton? É chão batido, cheio de buraco. Mas lá tem um povo sedento, faminto pela palavra de Deus. E Deus levanta quem Ele quer, Ele envia quem Ele quer. E Deus vai atravessar essa pessoa até chegar naquele lugar. Porque Ele não vai deixar que aquelas almas sejam dominadas pelo grande leão destruidor Satanás. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Não fique satisfeito, não. Você recebeu as bênçãos, né? Mas se você não está fazendo nada para Jesus, não faz uma obra para Jesus, meu irmão, cadê a tua unção? A unção, vou explicar o que é. É a capacitação do Espírito Santo para você fazer a obra de Deus. Isso é unção. Então, se você tem o Espírito Santo, você tem que ter unção. E se você tem unção, aonde estão as obras? O que você está fazendo? Amém.